Olá, VTech na área, nono episódio. E, você que é de produto e você que também não é, você precisa assistir esse episódio. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre cultura de produtos, produtos orientados a resultados e double centricity. Complicado? Fica aí que você vai entender. Sejam bem-vindos, Cristina, Alessandra, Duzi e Bernard. Gente, gostaria que vocês, por favor, se apresentassem, porque é muita gente para poder apresentar um por um. Quer começar, Lê? Bom, eu sou a Alessandra, eu sou Product Owner na Autoavaliar. Estou na empresa já faz 7 anos. Eu comecei na área de suporte, mas eu tive muito interesse em migrar para a área de produtos. Estou aqui até hoje, há 2 anos já na área de produtos. Bacana. Eu sou a Cristina, eu estou como PM na área de inovação e estou na empresa há 4 anos e meio. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Duzi, Head de Inovação e triatleta amador nas horas vagas. Oh, muito bom. E ganhou o 3º lugar esse final de semana. É verdade. Isso aí. É verdade. E o nosso convidado especial, o Bernard. Tudo bom, gente? Eu sou Bernard Luna, eu sou Head de Produto hoje na Totworks. Lidero mais ou menos mais 100 pessoas de produto. Além disso, também já trabalho com produto há muitos anos, crio muito conteúdo de produto, sou professor e coordenador de alguns MBAs e pós-graduações também de gestão de produto, gestão de dados e também agora de inteligência artificial. E também sou autor de um livro chamado Incrível, A Verdade por Trás das Pessoas de Produtos Extraordinárias, também ajudando as pessoas a aumentar a maturidade delas em cima da disciplina de produto. Muito feliz aqui de estar com vocês. Obrigado pelo convite. Gente, eu quero começar logo com o primeiro tema que eu coloquei aqui, né? Que eu falei complicado, se você entendeu, que é o tal do double centricity. Quem pode explicar pra gente o que é isso de double centricity? É bem legal, assim, é uma coisa, uma forma para a gente poder, vamos dizer, seguir uma linha melhor de trabalho, tá? Por quê? Porque muitas empresas, elas buscam o resultado financeiro, vamos dizer assim, sem olhar as boas práticas. O que acontece? Ela até pode atingir o resultado financeiro rápido, só que ele não é sustentável. E aí, pelo fato dele não ser sustentável, ela acaba tomando decisões ruins no meio do caminho e depois é difícil dela voltar atrás. Por exemplo, o time de vendas tem que bater aquela meta. Então, o time de vendas ele começa a vender o produto para pessoas que não é o melhor perfil para se vender o produto. Se a gente falar um pouco mais de métrica, o CAC, ele não se paga, né? O CAC não se paga. Geralmente o CAC, o custo de aquisição daquela cliente, ele acaba sendo maior do que o dinheiro que aquela cliente dá no primeiro mês. Então aquela cliente ela precisa ficar um tempo maior como cliente para poder se pagar e a empresa ter lucro com ela. Só que a vendedora ela não está preocupada com isso, ela tem a meta dela de venda. Então ela vai acabar vendendo o que vai conseguir cumprir a meta dela de venda, só que aquela cliente não é o perfil ideal. Então ela vai sair antes de poder cobrir o valor que foi gasto no CAC, no custo para trazer aquela cliente para dentro. E aí o problema vai ser de quem? Do suporte, da pessoa de produto. Mas a pessoa de vendas lavou as mãos dela, ela conseguiu fazer o que ela precisava fazer, que é bater a meta. Então esse é um exemplo que se a gente só olhar o negócio, a gente acaba impactando as outras áreas. Por isso que a gente tem que ter uma lente dupla ou uma centralidade dupla, que é o double centricity, uma centralidade dupla. Ter a lente da cliente, que a gente chama de experiência da cliente, né, ou customer experience, e ter a lente do negócio, que a gente também chama de business experience. Então, quando a gente consegue olhar a cliente para fazer o melhor que a gente puder, né, para remover a fricção e poder gerar a melhor experiência para aquela cliente, e ao mesmo tempo a gente está visando os resultados financeiros sustentáveis do negócio, cara, a gente é imbatível, porque a gente está olhando de forma sustentável para gerar valor e capturar valor ao mesmo tempo. Então essa é uma estratégia para poder ajudar a, vamos dizer assim, educar as empresas e os setores da empresa a trabalhar em comunhão para poder serem mais estratégicos em cima de suas decisões. E tem sido muito legal, assim, eu tenho ido a várias corporações muito grandes, assim, aqui no Brasil e até fora, para falar sobre esse tema, e tem sido muito bacana esse debate em cima de decisões que são tomadas no dia a dia, que poderiam ser melhores quando se tem essa lente dupla. Berner, quando você fala de estar visitando outras empresas, quando você vai falar sobre esse tema, é diretamente com a diretoria, o alto escalão da empresa, ou com todo o time, no geral, a empresa no geral? Já aconteceram todos os casos, assim. Já fiz conversas que foram a empresa inteira, assim, quase, sei lá, 300, 400 pessoas
em cima dessa conversa sobre double centricity. Você tinha lá corpo executivo, você tinha middle managers, né, gerências centrais, você tinha lideranças mais próximas da operação, você tinha pessoas de operação não só de produto, mas pessoas de suporte, pessoas de operação, finanças. Então, realmente tem todo esse impacto, assim, porque isso impacta toda a instituição. Então, já fiz de várias formas. Já usei Double Centricity para dar mentoria direta para corpo executivo, então diretamente com diretoras. Então, o Double Centricity, ele é uma... Eu gosto de falar que ele é uma desculpa para eu entrar na empresa. Ele é uma desculpa para eu conseguir entrar, né, bater na portinha, falar, olá, você me dá 20 minutos para ouvir a voz do produto? A pessoa fala sim, aí eu entro, tomo um café, e aí eu consigo falar um pouco sobre as boas práticas, mas não falando sobre produto, e sim falando sobre negócio, que acho que é a beleza para mim da brincadeira, assim, né? O produto não pode ser a parada final, o produto tem que ser a alavanca, né? Então eu tento falar muito sobre essa parada final. E a executiva adora falar sobre isso. Então quando eu começo a falar sobre usuário, por exemplo, uma frase que eu uso que incomoda muitas pessoas é experiência da cliente é uma desculpa. Na verdade, não é o mais importante. E isso incomoda muita gente. As pessoas ficam muito incomodadas quando falam essa frase. Ela fala assim, como assim a experiência do cliente? A gente tem um setor de experiência de cliente. Como é que a experiência de cliente não é o ponto final? Como é que a experiência de cliente é uma desculpa? Eu falo, sim, ela é uma desculpa. Você só tem uma área de experiência de cliente para poder remover a fricção, para poder crescer o seu negócio. Porque se você não trabalhar a experiência da cliente, você vai ter uma fricção tão grande que você não vai conseguir crescer o seu negócio. Ela é uma desculpa. Ela é um lubrificante, ela é um óleo do seu motor. Ela é um óleo da sua engrenagem. Se você tirar, a tua engrenagem ela vai ter mais dificuldade de conseguir fazer o movimento como você quer. Por isso você coloca aquele óleo. Então, a experiência da cliente, ela é puramente uma desculpa. Ela não pode ser o ponto final. Por quê? Porque às vezes, para crescer o negócio, a gente precisa gerar fricção para cliente. Se tudo fosse baseado em experiência de cliente, eu sempre falo essa frase para poder justificar isso. Se tudo fosse baseado em experiência de cliente, portal não tinha banner. E aí as pessoas começam a entender que realmente nem tudo é para cliente. Cara, eu não conhecia esse termo de double centricity, né? Até porque eu também não sou da área de produtos, mas acabo pesquisando muito sobre outras áreas, mas nunca eu tinha ouvido falar. Isso surgiu recentemente, e até aproveitar e falar da questão de surgimento, eu queria saber também sobre o surgimento da área de produtos, né? Porque a área de dados é uma área recente, né? Há pouco tempo, pelo menos no Brasil. E produtos, há quanto tempo, né, que está no Brasil? Como que surgiu isso? Como que surgiu o double centricity? Olha, se a gente falar de produto, propriamente dito, no mundo, a gente pode fazer aquele encontro que o produto nasceu com um dos P's de marketing, né, onde olhava o produto físico. Então a gente vai lá atrás, tá? Aí a gente começa a entrar em tecnologia. Então quando a gente começa a entrar em tecnologia, foi quando realmente a gestão de produto que a gente conhece hoje, ela começa a aparecer um pouco mais. E aqui eu encontro uma bifurcação. A gente tem a área ali mais próxima de Vale do Silício, ali a gente começa a ver startups nascendo ali nos anos 70, mais ou menos, onde até então as CEOs elas eram responsáveis por tomar as decisões do produto, né? Elas que as detentoras do conhecimento, do domínio que ela está criando o negócio, e elas começam também a cada vez mais participar para poder fazer fundraising, que é começar a captar investimento. E aí com isso se procura uma pessoa para poder ser uma pessoa de confiança para poder se gerenciar aquele produto no lugar da CEO. E aí nasce a figura da Product Manager. Tá? Então a Product Manager ela ocupa esse espaço de fazer um papel que antes era feito pela CEO, tá? Com uma grande autonomia, inclusive. Então muito ali do mini CEO vem muito por conta desse papel que essa pessoa ocupava. Ok? De um outro lado, você tem ali com os métodos ágeis que começam a fazer mais parte ali nos 20 anos atrás. Você começa por tecnologia, você começa a vir pelo método ágil do Scrum, você começa a ter a figura de PO, Product Owner, que é uma pessoa para poder ficar ali próximo do time de delivery, para poder meio que documentar aquela parte ali do backlog, priorizar o que vai para o time de engenharia e documentar para o time de engenharia fazer o trabalho de desenvolvimento. Você vê que são figuras diferentes. São figuras diferentes e por isso que até hoje dá essa confusão, porque são figuras diferentes. Se a gente for mais para trás, na época de projetos digitais, de tecnologia, na verdade, nem necessariamente digitais, você tem a figura da analista de negócio, que fazia parte de requisito, de solutioning e tudo mais. Então a gente tem muitas coisas ali que já se juntavam, sabe?
Essa parte da gestão de produto, ela é uma posição um pouco mais larga, ela é uma posição um pouco mais ampla, vamos dizer assim. E aí a gente começa a ver a tecnologia ficando cada vez mais complexa, a própria posição de PO, que é muito bem escopada no Scrum, já começa a fazer mais do que o Scrum fala que tem que fazer. Então hoje você tem uma grande mistura, né? A gestão de produto, ela começa a fazer tudo, e aí ela ganha essa força, né, com a tecnologia, principalmente de 2010 para cima, tá? Que é quando você começa a ter um salto de tecnologia muito alto a nível de internet, né? 2004 para cima você começa a crescer bastante a nível de redes sociais. Então você começa a ter YouTube, você começa a ter todos esses canais bombando, Facebook, a partir de 2004, e aí realmente a figura da Product Manager começa a ganhar muita força, e 2010 começa realmente a bombar em todas essas grandes corporações. Aqui no Brasil, ela começa a ganhar força em 2017. 2016 você começa a ver. Eu já peguei, ó, eu atuei como Product Manager em 2013, 2012, 2007 eu já liderava um time como Product Manager. Olha que coisa, você vê como é que foi bem antes desse a posição, inclusive. Produto digital, Bernardo? Produto digital, eu sempre atuei com produtos digitais. Eu tenho 23 anos que eu atuo com produtos digitais. Legal. 23 anos que eu atuo com produtos digitais. Em 2013, eu era coordenador de produtos digitais da Estante Virtual. Em 2013. Eu era 10 anos atrás. Eu era coordenador de produtos digitais da Estante Virtual. Então, assim, eu peguei realmente uma coisa muito, muito antecipada. Eu peguei realmente uma onda muito antecipada. Então, eu vi isso nascer. Então, em 2016 foi quando a gente começa a ver mais pessoas aparecendo nesse cenário. Em 2017 foi quando a gente começa a ver realmente essas pessoas se conectando no Brasil. Então, eu posso dizer que o grande movimento começa a aparecer em 2016 para 2017 no Brasil, em cima de Product Managers. Caramba, a gente está falando então aí, ele falou 2017, já estamos indo para 8 anos, então. Quer dizer, 7 anos, né? 7 anos. Exato. Eu estou falando né? de dados. Eu gosto de dizer que a gente está na. 7 anos. Isso. Caraca. A gente está indo para a terceira onda, para mim, na minha opinião, né? Aí é uma visão minha, tá? Terceira onda da gestão de produto no Brasil. A primeira onda, para mim, são essas pessoas de 16, 17, essas pessoas se encontravam. A gente tinha um Slack para poder se conversar, essas pessoas começaram a se encontrar. E foi muito legal, porque tem muitas pessoas que até hoje são muito grandes, algumas pessoas montaram cursos, outras pessoas começaram a virar coach, outras pessoas hoje têm grandes posições em empresas no Brasil e fora. Então, essas pessoas foram muito importantes para os pilares de gestão de produto no Brasil, elas têm que ser reconhecidas. A partir daí, essas pessoas começaram a criar conhecimentos, trazer conhecimento para o Brasil, porque até então não tinha absolutamente nada aqui no Brasil. Tá? Depois vieram as outras pessoas, aquele primeiro grupo de pessoas procurando, né, e conectando com esse primeiro grupo, esse primeiro escalão. Quando essas pessoas começam a se conectar, você começa a ver os cursos nascendo. E aí os cursos nascem, começam a formar as primeiras comunidades e tudo mais. Isso dura, assim, para mim, de 2019, dura essa segunda onda, começa em 2019, e ela vai até mais ou menos 2020, final de 2021, começo de 2022, tá? 2022, para mim, começa a terceira onda. O que é a terceira onda? Já não é mais tão fácil entrar em gestão de produto como era até 2022, né? 2021, se você tropeçasse na rua, você virava gestor de produto, assim. Era muito fácil, porque tinha muita vaga. Então, em 2022 já não é mais tão fácil, você já começa a ter um pouco mais de dificuldade, só que você começa a ter acesso a conteúdo no Brasil absurdo. Você começa a ter muitos blogs, você começa a ter muitos Instagrams, você começa a ter muitos LinkedIns, você começa a ter muitos meetups, você começa a ter muitos eventos. Então, você tem agora um acesso à informação no Brasil que você nunca teve na vida. Então, começa essa terceira onda, onde o acesso é muito facilitado, é muito democrático, porém, agora o sarrafo para você conseguir entrar na área é extremamente mais rígido. Então agora a gente tem que se reinventar, por isso que todas as escolas estão se reinventando, todos os conteúdos estão começando a se reinventar, porque o mercado mudou, principalmente agora por conta desse novo momento, né? Você acha que, aproveitar essa linha temporal que você levantou de 19, 22, aí, você acha que a pandemia ela acelerou esse processo de as pessoas trabalhando remotamente ter a necessidade de fortificar um time de produto nas empresas? 100%, 100%, 100%. Até diria talvez mais que 100%, tá? Porque o crescimento das empresas em relação ao investimento em times digitais foi mais de 100%. Então você tem negócios que deram saltos absurdos em relação ao investimento em times digitais. Então foi capital, assim, foi capital.
porque as empresas não estavam dando conta para a quantidade de demanda que estava sendo feita no âmbito digital por conta da pandemia. Então, a pré-pandemia já estava com um crescimento bem interessante, bem sexy para negócio, e a pandemia ela realmente acelerou uma coisa que já estava em crescimento. E aí essas empresas viram que, se isso continuar, eu não vou conseguir dar conta do meu negócio. Por isso que muita empresa jogou gasolina. O que aconteceu é que, pós-pandemia, veio a desaceleração, veio a recessão. E aí, com isso, houve um choque térmico muito grande. Né? Esse choque térmico muito grande fez as empresas estarem com um grande capital investido e aí, do nada, uma desaceleração de receita. E aí que aconteceu o que aconteceu dessas empresas estarem se vendo num lugar de ter que fazer decisões muito difíceis. Mas a pandemia foi uma aceleração de investimento absurda e isso catapultou não só a quantidade de contratações e de vagas abertas em gestão de produto, mas também a quantidade de salário. Tanto que foi na pandemia que, pela primeira vez, estou falando um cenário, isso aconteceu no mundo todo, tá? Mas agora essa informação que eu vou dar é no Brasil. Pela primeira vez que o salário do Brasil ultrapassa a inflação, foi exatamente em pandemia, foi 20 para 21. Tá? Foi 20 para 21. Foi pela primeira vez que o nosso salário ele ultrapassou a pandemia, a inflação, desculpa. Porque até então, por mais que o nosso salário de produto fosse um salário alto, se a gente comparar com salários tradicionais, a gente ainda vinha num acumulado abaixo da inflação. E foi pela primeira vez que a gente conseguiu superar um crescimento em cima da inflação. O que mostra que a gente ainda, por mais alto, a gente ainda estava defasado, né, em comparação a preço de compra da sociedade. É dado interessante esse da informação de salário, né? Tomara que não aconteça não sei se também está acontecendo, se vocês tiverem informação de layoff nessa área, assim como tem na área de tecnologia, na área de desenvolvimento. Até temos, assim, houve realmente uma demissão bem grande de produto nesse ano e no ano passado. Entende-se que esse ano agora nos Estados Unidos, a gente já começa a ver crescimento de contratações, então a recessão já começa a se diluir um pouco nos Estados Unidos, tá? Então a gente começa a ver a área tech voltando a crescer, isso não só a nível de investimento, a nível também de valuation de empresas tech. Então isso é interessante pra gente, porque a gente começa a ver que realmente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Porém, Brasil, a gente sabe que isso não chega rápido. Então a gente está falando aí que, assim como nos Estados Unidos, esse movimento de recessão ele começou no começo de 2022 e só chegou aqui no Brasil lá no meio para o final do ano passado, a gente entende que talvez só vai começar a vir um pouco dessa folga, né, esse recuperar, né, já para talvez Q2 do ano que vem. E aí a gente volta a ter mais vagas sendo contratadas. Mas se você começar a reparar no LinkedIn, a partir dessa semana, você vai começar a ver que cada vez vai ser mais comum você ver GPM sendo contratadas e seniors começarem a ser contratadas nas próximas semanas. Exatamente para mostrar para vocês que já se começa uma recuperação em grandes grupos que provavelmente têm capital de investimento fora. Então é legal, porque quando a gente começa a entender, por isso que é bom conhecer negócio, porque a gente começa a ter essas leituras que muitas vezes só com produto e tecnologia a gente acaba não tendo. Ótimo. Gente, eu tô cheio de dúvidas, acredito que vocês também, por favor, podem perguntar. Eu tenho uma também, em questão de tecnologia, você falou que tem um pouco de experiência em inteligência artificial, Bernard. Eu gostaria de saber um pouco de como que é ali o relacionamento da área de produtos com dados e também um pouco com inovação, né? A gente sabe que inovação é uma vertente de produtos, muitas vezes nas empresas. Queria saber um pouco desse relacionamento, na sua opinião. Produto é inovação. Acho que é uma frase fácil da gente conseguir falar isso. Produto é inovação. Da forma mais simplória possível. Se você está matando bugs, você está inovando. Num nível ainda bem básico, num nível ainda bem incremental, sem vantagem competitiva nenhuma, mas você está inovando. Porque quando você resolve o problema e com isso você mexe numa alavanca financeira da empresa, você está inovando. O ponto é que a inovação, né, em cima das suas ondas ou em cima das suas ambições, você tem jeitos de você trabalhar a inovação. E você nunca deveria trabalhar uma só, porque se você só trabalhar, por exemplo, a incremental, você está perdendo velocidade perante os seus concorrentes. Então você deve trabalhar também a revolucionária. O ponto é que se você só trabalhar a revolucionária, talvez você está abrindo uma oportunidade de abrir um novo mercado que pode fazer você achar um oceano azul. Né? Embora a teoria do oceano azul ela era muito aplicada antigamente, hoje em dia não sei se o quanto ela é aplicável. Mas enfim, então assim, produto para mim é a principal alavanca hoje que você pode usar no digital
para você exatamente trabalhar o seu processo de inovação. Não só a nível de exploração de novas receitas, mas principalmente a nível de experimentação. Porque você tem ali contato direto com as suas usuárias, contato direto com os seus clientes. Então você tem um canal onde você pode fazer perguntas, você pode fazer interações, você pode criar botões falsos para poder a pessoa clicar e você ver se ela tem interesse, né? O teste de fumaça. Você pode ali realmente fazer uma série de experimentos, microexperimentos que vão poder tirar o risco do seu próprio movimento em cima de uma inovação. Então, o produto, para mim, ele está diretamente conectado à inovação. Inclusive, eu já dei muitas aulas para turmas de produto falando de inovação. Porque quanto mais as pessoas aprenderem, por exemplo, uma coisa de inovação que eu amo, e eu ensino para muita gente, é o radar de inovação do MIT, por exemplo. Que eu acredito que todo mundo deveria conhecer, porque ele ajuda bastante a gente pensar um pouco fora da caixa. As ondas de inovação também são muito importantes. Então, assim, produto é inovação para mim e ponto. Como produto, a gente fala que a gente tem que tomar decisões informadas, ou seja, você não pode tomar decisões opinativas, a gente precisa de dados. O grande problema é que a maioria das empresas não tem uma estrutura de dados, uma governança de dados, uma estratégia de dados minimamente eficiente para conseguir tomar as melhores decisões. E aí a gente tem um dinheiro deixado na mesa muito grande, muito grande. Essa empresa ela toma decisões querendo cortes de custos, mas tem ali dinheiro deixado na mesa, o que não faz sentido. Ela poderia muito bem organizar aquilo ali para poder ela pegar dinheiro com muito mais facilidade, ao invés dela reduzir custos. Então a gente tenta mostrar isso para ela, muitas vezes, quando a gente entra nessas corporações, mostrar que ela está deixando dinheiro na mesa pelo simples fato dela não ter uma boa governança, uma boa gestão, uma boa estratégia de dados. E dados hoje não tem mais como você fazer isso. Por quê? Por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial não é o prompt do ChatGPT. Não é. Eu sei que ela chega pra gente assim porque é a forma mais domiciliar, né? É a forma mais frictionless, é a forma mais sem fricção que chega pra gente. Nós, como pessoas físicas, é a forma mais gostosa que chega pra gente, é um prompt. A gente vai e usa rapidinho, começa conversando com alguém. É proposital isso. Né? O GPT já é isso. Agora, para uma empresa, não é isso que vai mudar a empresa. Não é o GPT que vai mudar a empresa. O que vai mudar a empresa é uma estratégia de AI, pode ser uma LLM normal, generativa, que vai se plugar em cima de informações que ela tem dentro da organização e com isso vai gerar uma série de tomadas de decisão ou de insights para ela. Para fazer isso, você tem que ter uma estratégia de dados, você tem que ter uma governança de dados. Então, é nisso que as empresas não entenderam ainda. Muita empresa ainda acha que AI é ela usar o Midjourney, é ela usar o Copilot, é ela usar o ChatGPT, é ela usar o Bard. Não é. Elas são ferramentas. Só que para você conseguir usá-las da melhor forma possível, você vai ter que conectá-las na sua estrutura, dentro da sua estrutura. E aí você vai ter que se mexer um pouco, você vai ter que investir um pouco para melhorar o seu setup. Acho que aqui que é o grande pulo do gato que as empresas têm que fazer. É basicamente o que elas fizeram para a tecnologia quando começamos a falar sobre microserviços, como começamos a falar sobre times distribuídos, como começamos a falar sobre testes integrados. A gente começou a ter que investir em setups, né? A gente começou a ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer a mesma coisa agora para a gente falar sobre AI. Legal, e você vê hoje essa parte, você falou de LLM, para quem não está assistindo, eu queria também que, para quem está assistindo e não sabe, eu queria que você exemplificasse um pouco melhor o que é o LLM, eu acho bem importante, e se isso também é equiparado ao microserviço, né, que foi uma mudança muito grande de desenvolvimento. O que seria esses dois termos? Tá. Primeiro, o LLM nada mais é do que uma linguagem de aprendizado, ou seja, ela vai estar escutando um lugar onde você tem informações, ela vai aprender com aquilo, e aí ela pode te gerar, né, o que você quiser. Ela pode não só aprender a ponto dela se recalibrar, e ela entender, por exemplo, um Waze da vida, então ela vai ser uma linguagem de aprendizado que pode sugerir um caminho melhor para você, como ela pode ser uma linguagem de aprendizado que ela pode sugerir para você um insight, falar, olha, você deveria tomar decisão A, B ou C, baseado nesse dado que eu estou te escutando. Então, esses modelos de aprendizado, elas fazem isso, essa linguagem de modelo de aprendizado, elas fazem isso, elas estão sempre aprendendo em cima de informações. E aí você tem várias formas de fazer isso, tá? O microserviço, ele foi muito disruptivo, porque ao invés de você ter todo mundo trabalhando num único lugar, numa coisa pesada, hoje você consegue ter os times distribuídos trabalhando, né, em serviços separados, desacoplados.
isso já gera uma interdependência ou até mesmo uma independência muito alta para as empresas. Isso ajuda bastante as corporações. Sempre tem a melhor coisa trabalhar com microserviço? Não, nem sempre. Então não é também uma bala de prata, nem é esse o ponto. Mas eu gosto de comparar, para mim, o que eu estou vendo agora com a AI generativa, eu gosto de comparar com duas revoluções. Assim, para mim, talvez o que mais chega perto, até o Bill Gates falou sobre isso. O que mais chega perto da revolução da AI generativa foi a interface gráfica de computadores. Assim. Que mudou. Você usava o DOS para poder você mexer no computador e do nada vem uma interface que você usa um mouse e você clica na coisa ao invés de você ter que escrever um MS-DOS lá. E isso, para mim, é exatamente o que a AI generativa vai estar fazendo. É uma revolução fora do normal. O iPhone talvez tenha chegado mais próximo do que a AI generativa vai trazer para a sociedade, para mim como um todo. Para mim, realmente é uma mudança. Eu chego nesse nível, assim, Para mim, é uma mudança a nível de sociedade disruptiva, fora do normal. Alguns exemplos, assim. Você hoje tem a professora detentora de todo o conhecimento que ela pode deter para poder ela se preparar para uma aula. Com a AI generativa, você não precisa mais da figura da professora para deter o conhecimento. É surreal você falar isso. É surreal, mas essa é a verdade. A professora, como educadora de boas práticas, bom comportamento, civilidade, ok. Mas a professora de biologia, de matemática, ela não tem mais a figura, ela não tem mais esse lugar. Porque hoje uma IA generativa conseguiria muito bem fazer isso numa lousa interativa e te ensinar essa muito melhor do que uma professora. Uhum. É surreal, mas essa é a verdade. Então, veja, eu não estou falando de uma educadora, eu estou falando de uma professora. É bem importante deixar essa diferença, tá? Porque eu sei que a escola tem outras responsabilidades que não só ensinar a matemática, as disciplinas que a gente fala. Então, deixando bem claro essa diferença aqui para não parecer que eu estou desmerecendo isso. O ponto de vista da... Então, assim, olha a diferença. Então, um aluno vai poder se preparar para uma prova. Só que o aluno também vai poder usar uma AI generativa para poder fazer a prova. Então, a escola vai ter que usar uma inteligência artificial para detectar a IA generativa do aluno para poder conseguir garantir que ele não está usando para poder roubar a prova. Você está percebendo como é que ela vai começar? Ela mesma vai começar a ter uma pessoa hackeando ela e uma pessoa vai começar a hackear para hackear ela. É isso, como acontece hoje com cola, vai acontecer agora com tecnologia, com inteligência artificial. Isso já é loucura, isso já é muito interessante. A gente vai para um outro caminho. Concurso, bancas. Olha o quanto se gasta hoje para montar uma banca hoje de um concurso público. Você não vai precisar mais fazer isso, porque agora você vai poder montar uma IA generativa que monta simulados e provas com muito mais facilidade, né? Já vai para o outro nível. Vai mais ainda. Você consegue hoje... hoje tem grandes drogas sintéticas, né, sendo criadas em laboratórios muito grandes. E isso é muito preocupante para a sociedade como um todo. Agora você imagina que com uma impressora 3D e com uma AI generativa você consegue ter pessoas dentro da sua própria sala, do seu próprio banheiro de casa, criando drogas sintéticas que você pode vender hoje na rua. Tem noção do que isso pode gerar de impacto para a sociedade como um todo? Ou seja, é um Breaking Bad de uma forma extremamente pulverizada agora, acessível para todo mundo. Qualquer pessoa com uma verba muito pequena vai conseguir montar um laboratório. Não mais de meta, e sim agora de qualquer droga sintética, talvez muito mais poderosa do que meta, porque não é uma pessoa que criou, não é um químico que criou, é uma IA generativa que criou. Isso é surreal. Uma questão, Bernardo, a gente está falando de um lado bem obscuro, né? A gente fala também bastante que se vê em filme, de você colocar o rosto de uma pessoa que não é ela falando, tem tudo isso. Mas do lado positivo, e se a Cris e a Ale quisessem usar isso no dia a dia delas para aumentar a produtividade, que dica você daria, assim, de IAs e coisas que podem aumentar a produtividade usando inteligência artificial? E eu quero até complementar o Duzi também, nesse assunto que o Bernardo falou que é bastante importante. Acho que a gente tratou isso em um episódio, eu só não lembro qual foi o episódio que foi com o nosso CTO, William Pamplona, onde a gente fala sobre a questão também da segurança, né? Até onde a humanidade tem que colocar uma trava nessas inteligências para justamente não gerar impacto na humanidade. Assim, a gente pode colocar isso na web normal, mas sabe que a Dark Web ela não vai ter essa trava, né? E aí que esse para mim é o risco da tecnologia e faz parte do jogo, assim. A parte boa, exatamente, é a nível de eficiência e a nível de experimentação. É absurdo, a gente já faz algumas coisas fora do normal, assim.
a nível de AI, por exemplo. A gente fez um trabalho, por exemplo, na Thotrix, para a Mondelez, que a gente plugou, por exemplo, AI generativa dentro do laboratório de experimentação para poder se pensar em novos sabores para o biscoito Oreo. E aí a AI começou a bolar uma série de novos sabores. Um deles, por exemplo, foi um sabor de cheesecake, por exemplo. Então, o cientista-chefe foi super parceiro de colocar essa tecnologia lá. E hoje você tem uma AI gerando novos sabores para poder serem experimentados por uma marca. Então, olha o quanto isso é disruptivo, né? Você tem uma marca de whisky que conseguiu trabalhar, pegou os principais whiskies que ganharam prêmios nos últimos anos e, baseado nisso, alimenta uma AI generativa para poder bolar um novo sabor de whisky para poder ser o campeão. Então, você começa a ter um processo de experimentação contínua, que eu estou falando aqui de marcas físicas, mas poderia ser muito bem isso para produtos, tá? Você pode fazer isso para nível de features. Então, você já sabendo qual é o nível de C7, uma satisfação de cliente, e você cruzando isso, de qual momento da curva da experimentação do seu produto que converte mais cliente, automaticamente você conseguiria saber onde você tem que fazer mexidas no seu produto. Só que não precisa uma PM mais tomar essa decisão. Você já conseguiria plugar isso e automaticamente ela fazer essa priorização no backlog. E aí você soma isso com uma outra tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, no Gira, que já tem uma AI nova agora, que já conseguiria criar um PRD, por exemplo, da sua feature, ela já automaticamente já poderia criar para você essa documentação dessa solução em cima dessa decisão que uma outra AI criou. Uma vez que ela criou essa AI, você poderia, pela própria AI do Gira, já quebrar isso em histórias de usuário, se forem necessários, talvez nem precisaria ser. Baseado nisso, já poderia plugar isso no Copilot para poder já iniciar a fundação tecnologia do desenvolvimento disso. Ou seja, talvez você não precisa mais realmente de ter todo esse trabalho de um pipeline de gestão de produto orientado à tecnologia para pequenas coisas, porque você já conseguiria fazer toda essa automação. Então, é um trabalho bem interessante a nível de pipeline de tomada de decisão, sabe? Para mim, a experimentação contínua a nível de AI é uma coisa que a gente já está fazendo, inclusive na TW, é uma coisa fora do normal, assim, fora do normal. E isso só a nível de produto. Você tem uma AI muito famosa hoje, da Firefly, por exemplo, que você já consegue conectar em reuniões. Reunião, já consegue pegar a tua reunião, transcrever, baseado na tua transcrição, já consegue gerar tag. Nessas tags já consegue integrar com outros serviços para poder se tomar decisões mais rápidas. Gerar to-dos, gerar tomadas de decisão e tudo mais. E existe uma outra que ela já consegue conectar com o teu CMS de vendas e, baseado nas vendas, ela já consegue gerar automaticamente copy de venda, entrar em contato com os teus clientes, mandar e-mail automaticamente, ela manter a comunicação com os teus clientes tentando fazer vendas. Ou seja, realmente a gente tem a AI generativa disruptando todos os canais de negócio para poder tentar gerar valor também. Então não é só no nível de eficiência, mas também no nível de eficácia. Caramba, Bernard, muito assunto, cara. Eu acredito que acho que vale a pena a gente quebrar aqui para fazer uma parte 2. Gente, então, ó, fica aí. Próxima semana ou próximo daqui a 15 dias, a gente vai soltar a parte 2 para vocês. Fiquem ligados, hein?